E eu não, eu fui ordenado ministro presbiteriano com 20 anos de idade, sem vocação tardia nenhuma, só porque me neguei a ir para os seminários. Eu não queria, eu falei, está de bom tamanho para mim, eu não quero nada disso. Eu só quero continuar pregando e quero que vocês não me atrapalhem. Como eu não pregava dentro do templo, no templo passou a ser algo que aconteceu depois, eu pregava na praça, na rua, na esquina, nos rádios que me chamavam para me entrevistar, na televisão, onde eu ganhei espontaneamente um horário gratuito, todo domingo à noite, no horário nobre, preguei para a cidade inteira o resto da vida. E eu só queria que ninguém viesse me atrapalhar. Então eu nasci sem dogmas. Eu aprendi com meu pai que eu tinha que crer em Jesus e no que ele tinha feito por mim na cruz e por todos os seres humanos. E crer na ressurreição, porque era a partir da ressurreição que tudo mais na vida de Jesus se validava. Então, se eu não tivesse fé na ressurreição dos mortos, não adiantava dizer que eu cria que Jesus tinha nascido de uma virgem, porque se ele nasceu de uma virgem, por que ele não ressuscitou dos mortos? Se ele nasceu de uma virgem e curou tanta gente, mostrando que ele tinha uma origem excepcional, por que ele não ressuscitou dos mortos? Se ele teve amor para se entregar como sacrifício único e definitivo pelo pecado humano, expressando o que já tinha acontecido antes da fundação do mundo, por que ele não ressuscitou dos mortos? Se de fato o que se diz dele, desde João Batista, que disse ouvir uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Depois Pedro, Tiago e João, que o viram com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, possivelmente no Monte Hermon, e ao final de tudo ouviram aquela voz vindo da nuvem luminosa que os envolveu a todos, dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E quando eles abriram os olhos, não viram mais ninguém, só Jesus, nem Moisés, nem Elias. Era em Jesus que eles tinham que focar. Se ele não tivesse ressuscitado de entre os mortos, nada disso teria o peso que teve. Então eu aprendi desde cedo que o nó gódio da história inteira era crer na ressurreição. Agora, como é que eu ia crer na ressurreição se eu tivesse um espírito cético, do ponto de vista científico? Cientificamente, de acordo com os padrões da ciência do experimento e da empiricidade, que são praticamente todas as ciências, a ressurreição teria que se repetir milhões de vezes para ela ser considerada uma coisa factualmente científica. No entanto, eu também aprendi que fatos históricos não se repetem. Então, o que importa nos fatos históricos é a historicidade. E fui vendo todos os cercos de historicidade e de consequência do testemunho daquela historicidade, que acabou sendo a morte de todos eles, dos apóstolos, com exceção de João, que morreu de velho, mas exilado político na ilha de Pátimo, e de uma quantidade de milhares e milhares e milhares de outros, que davam testemunho da ressurreição. Paulo disse que de uma só vez mais de 500 o viram e estiveram com ele, ressuscitado de entre os mortos. Era muita testemunha, e muitos testemunhos. E ele não apareceu apenas uma vez ou duas para pessoas individualmente. A maioria das vezes era para muita gente. E eu nunca criei em alucinações coletivas tão espontâneas de gente que é forçada a crer. Não são 3 pastorinhas de Nazaré olhando para o sol. Gente forçada a crer. Como Tomé, que disse: olha, eu não creio. Se eu não puser
Se eu não enfiar a mão, para mim não dá. E aí, com portas e janelas fechadas, vem Jesus e olha para Tomé e diz: escuta, Tomé, olha a minha mão, põe a tua mão, pega no meu lado, onde a lança me perfurou. Olha para mim, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Quando isso entrou de fato em mim e tomou uma raiz de maturidade em mim, no ano de 1974 para 75, essa consciência me penetrou profundamente. Eu vivendo uma segunda hepatite e tinha que ficar na cama, o médico preocupado com a falência do meu fígado, foi grave, e eu fiquei na cama, passando mal e orando, e pensando, e concluí que pelo pensamento eu não chegaria à ressurreição. Eu só chegaria na ressurreição se eu tivesse a capacidade de crer no testemunho dos meus irmãos que deram a vida por essa palavra. Não só os da primeira geração, mas os de todas as demais gerações. E também, se eu cresce no testemunho daqueles que não tinham a menor vocação para o auto-engano, como era o caso do meu pai, que foi dobrado, quebrado pela soberana mão de Deus, e aí assumiu a loucura do Evangelho, com o peito aberto para encarar tudo. Eu tive, portanto, esse ângulo absolutamente essencial e fundamental. O cara que não parte daí vai ter sempre aquela fé, que é muito mais uma crença, mas não é uma fé. É o cara que diz, não, eu creio em Jesus porque a minha mãe tinha asma, e aí oraram e passou. Desculpa, mas qualquer condicionamento psíquico também faz isso. Não, a minha avó, que foi num culto, numa cadeira de rodas, botaram ela para andar e ela andou. E eu sempre pergunto, escute, e um mês depois ela estava andando ainda, todo mundo voltou de volta para a cadeira de rodas outra vez. Curas de sugestão, ou gente que se ampara em curas, em sinais, prodígios, que não criam espigão de fé em ninguém. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que, por eu não ter nenhum dogma, eu nunca briguei pela genealogia da Bíblia, achando que tinha que se somar a idade das pessoas ao contrário e dizer que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Nunca. Eu tive ali alguma lutazinha no início, mas logo eu vi que a evidência em contrário era esmagadora, que só um burro não entenderia que aquela era uma linguagem de natureza simbólico-arquetípica. Pertencia mais à semiótica do que a qualquer outra coisa. Então, dali em diante, eu logo compreendi também que a ciência era um dom de Deus. Um dom de Deus. Tudo que vem e cura e faz você ficar mais saudável, ou abre e tira o que está matando, todas essas coisas eu passei a considerar intervenções divinas. Eu fui ensinado a amar a Deus desde sempre, de todo o meu coração, com toda a minha alma, meu sentimento, com toda a minha força de entrega e com todo o meu entendimento, com toda a minha inteligência. Então, quanto mais eu aplicasse a minha inteligência a saber e a ficar culto, indo de um extremo a outro, como meu pai fazia, e em mim era natural também fazer essa viagem, que vai de uma ponta a outra, que verticaliza até o terceiro céu, o arrebatamento do teu ser, como aconteceu com meu pai.
tanto quanto horizontaliza, o que era um pedido de Paulo também. Ele diz: eu estou dizendo essas coisas aos Efésios para que o limite de vocês acabe, para que vocês conheçam, e a palavra é conheçam experiencialmente a altura, a profundidade, a largura e a extensão, e mergulhem assim no amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Então, aonde tem uma descoberta nova, eu estou lá e fico com o que é bom, como Paulo disse, examinando todas as coisas e retendo o que é bom. Eu vejo um monte de coisas e eu digo para minha mulher: isso aqui é besteira, agora isso aqui é maravilhosamente importante. E eu não compro pacote fechado nenhum. O único pacote fechado que eu tenho é do Evangelho, porque é um pacote fechadamente aberto para a vida. No mais, eu não sigo ismo, que são sistemas fechados de natureza alguma. Eu vou montando daqui e dali, como você falou. Vou pegando, vou montando. E vai ficando essa coisa maravilhosa e, desculpe, incontestável. Porque até agora, com 67 anos de idade, eu não encontrei ninguém com o poder de enfrentar e contestar, em qualquer que seja o argumento, o que eu digo a respeito de Jesus e do Evangelho. Até hoje, eu não conheci esse cara. Me apresenta, porque ele não apareceu na minha vida ainda. O que eu vejo é um monte de gente importante, pensante, que já disseram para alguns amigos meus: não, eu não quero fazer nenhum debate com o Caio, porque é meio estranho. A gente vai numa área só e ele vem de todas as áreas. Então, pode ficar constrangedor. Certamente ficará. Eu não tenho a menor dúvida disso. E já tem 50 anos que essa é a minha experiência e eu nunca vi nada diferente acontecer. Viu, meu filho? Eu espero que eu tenha conseguido te fazer entender. O resto é o método mesmo do Jesus, a chave hermenêutica, que você, com ele, discerne tudo, puxa as pontas e amarra o sentido da realidade.